Toda pessoa tagarela tem uma obsessão, que é a coisa favorita que ela tem pra falar. E quando você não tem amigos, fica bem complicado. Você tem que falar com a sua própria gata e ela provavelmente cansa de você. Mesmo que ela seja uma boa ouvinte e você tenha colocado o nome dela de Jude em relação ao Príncipe Cruel. Porém, os meus amigos me influenciaram e me apoiaram, na verdade, a criar esse canal. Eles vão ser meus únicos telespectadores e eu vou poder falar com uma câmera sobre a minha grande obsessão por Harry Potter e sobre como sou uma pessoa tagarela, porém introvertida. Gosto da minha própria companhia, gosto da companhia da minha gata, dos meus livros, e acho que uma câmera é uma boa coisa pra isso. Vejo que eu seja muito tímida e fique com medo de quem vai assistir isso, vai achar esquisito, ou é muito difícil falar numa câmera porque eu não gosto desse silêncio constrangedor. Preciso falar alguma coisa, preciso estar sempre falando, e gera uma pressão. Porém, para falar sobre livros é um conforto para mim, então fica muito mais fácil de processar as palavras. E Harry Potter é sem dúvida a saga que mora no meu coração. Eu era completamente ignorante em relação a Harry Potter. A minha irmã era muito fã, tanto que eu herdei dela um vira-tempo. Podia ter sido uma capa da invisibilidade, que ia ter mais uma graça, porém é um vira-tempo. Ela tinha um cordão que era a varinha das varinhas também, porém ela perdeu. Acho que nem a câmera tá suportando ouvir eu falar. Eu li Pedra Filosofal em PDF, Câmara Secreta, eu li Físico, Prisioneiro de Azkaban, eu li Físico, foi o primeiro que eu li. Eu não comecei por Pedra Filosofal. Eu tinha Prisioneiro de Azkaban que um carinha deu pra mim, na verdade eu nem sei o nome dele, mas eu agradeço de coração, porque se não fosse Prisioneiro de Azkaban, podia ser que eu nem tivesse lido, sabe? E é uma coisa tão importante pra mim que eu já não consigo imaginar uma versão de mim que não gosta de Harry Potter. É realmente muito complicado, virou um traço da minha personalidade. Eu não saí de casa sem vira-tempo. E toda hora visto a única blusa de Harry Potter que eu tenho, que tá escrito Gryffindor e atrás tem Potter. E eu finjo que eu sou a esposa do Potter torcendo pra ele no jogo de quadribol. E pra mim, isso é especial. Pra mim, faz eu parecer que tem personalidade, que em breve minha carta de Hogwarts vai chegar. Mesmo que ela esteja, sei lá, 3 anos atrasada. Infelizmente não tenho o set completo da saga em físico. Eu tenho 3, que, como eu disse, é Prisioneiro de Azkaban, A Câmara Secreta e Relíquias da Morte, que pra mim é um dos melhores livros de Harry Potter. Porque é o último, sabe? Você fica com aquela coisa de que tudo acabou. Porém, é muito épico, os plots. Independente que eu já soubesse por causa dos filmes, é incrível. Vai te deixar de boca aberta, vai te fazer chorar horrores porque metade do livro morre. Acho que isso não é um spoiler, porque quem começa ou tem qualquer noção sobre Harry Potter sabe que todo mundo vai morrer e que não pode criar muitas expectativas. Vou começar pelo principal. Eu sou da Corvinal e acho que tá meio óbvio por causa dos meus brincos azuis e as minhas unhas azuis. Tô criando uma obsessão por azul e eu detestava azul. Mas desde que eu me descobri uma corvina burra, azul é uma cor muito interessante e tem uma mágica. E minha personagem favorita tem que ser a Luna, porque é uma das poucas com protagonismo da Corvinal. Isso é muito injusto, porque é uma casa com muito potencial. Mas eu não digo nada porque a Lufa-Lufa é bem mais discriminada, só tem o Cedrico e ele foi de arrasta pra cima. Eu não acho que seja um grande spoiler, porque quem sabe Harry Potter é muito antigo, querendo ou não. Então acho que, tipo, independente de você não tiver lido, se você não tiver visto os filmes, você já sabe, infelizmente, todo mundo que morre. Mas se isso foi um spoiler pra você, eu sinto muito. Eu vou me penalizar pelo resto da vida. Para começar a falar sobre Harry Potter, tem que começar do início, que é a Pedra Filosofal. Que assim como Relíquias da Morte é o fim de tudo, Pedra Filosofal é o início de tudo. Então é um livro independente de que você ache que não é o melhor da saga, que desce de 4,5 estrelas, o que eu acho impossível. Nenhum livro para mim de Harry Potter consegue ser menos de 4,5. Para mim é tudo muito bom, tudo muito incrível. Então eu não consigo dar uma nota menor do que isso. Por isso, você acha que é um livro que é massivo no início, porque você fica preso na casa dos tios do Harry, você tem que dar chance de quando Hagrid começa a aparecer, de quando você embarca no Beco Diagonal, no Expresso de Hogwarts, e conhece toda a magia daquele castelo. É um livro que você conhece os personagens, que você conhece a magia e uma visão infantil, sabe? Se você comparar com Percy Jackson, que é um livro que eu li recentemente, tem uma escrita muito mais rebuscada do que Percy Jackson, sabe? Porque Percy Jackson tem um toque mais de humor, é muito mais infantil, é muito mais fácil de uma criança ler do que Harry Potter, porque as palavras, o vocabulário é mais complicado. Só que é sem dúvida muito bom. A partir dos 10 anos, se você ler, você vai se encantar, vai esperar sua carta de Hogwarts chegar todos os dias. Então é um livro que você precisa dar uma chance. É um livro que, tipo, você pode ser um adulto, mas você não vai esquecer Pedra Filosofal. Você conhece o Draco, independente do quanto insuportável ele seja, independente do quanto eu entenda as dores do Draco, do quanto eu consigo entender que ele não é totalmente vilão nem totalmente vítima. Eu odeio o Draco Malfoy, exatamente igual eu odeio o Severo Snape. Porém, é onde você conhece todos eles, sabe? Você conhece o sentimento de pertencer a algum lugar.
É um livro lindo, é um livro mágico. Sem dúvida, o mais mágico da saga toda, até porque daqui pra frente eu sou ladeira abaixo. Acho que Pedra Filosofal é um livro que pode passar anos, mas vai ser sempre muito importante. E um livro que vai sempre arrancar risadas, sabe? Porque eles ainda são novos e numa visão ingênua do mundo da magia. É muito, muito lindo e a minha nota é 4,5, porque eu sou influenciável, eu ouvi muita gente dizer que é um livro massivo. Então eu parei pra questionar se realmente era. Mas acho que não é. Pra mim tudo poderia ser nota 5, mas como eu tenho que ser mais criteriosa, eu dou 4,5. Mas se eu pudesse dar 4,9 no Scooby, eu daria. De um físico que eu vou poder ficar mostrando, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. Particularmente, eu não gosto tanto de Harry Potter e a Câmara Secreta, mas é muito bom, sabe? Eu posso dizer que eu não gosto, mas eu me arrependo logo de cara, porque eu fico pensando, não, mas tem aquilo, mas tem isso. E é tão incrível, sabe? E nesse livro, a Gina, ela vai pra Hogwarts, ela regressa pra Hogwarts, regressa não. Porque regressa quando você tá voltando. É o primeiro ano dela em Hogwarts, então tem mais o protagonismo dela. O que eu acho inaceitável é o jeito que a Gina é mostrada nos livros. Nos livros não, nos filmes. Ela é completamente fora, ela é completamente sem sal nos filmes. Tiram toda a personalidade dela, uma personagem com tanto potencial. Eu sou apaixonada na Gina dos livros. Ela é incrível, ela é forte, ela é apaixonada por quadribol, apaixonada no Harry. É uma garota engraçada e... Ai, tá, não é pra falar sobre a Gina, assim, sobre Câmara Secreta. Uma parte que eu gosto muito é quando Lockhart organiza um dia dos namorados e ela manda uma canção pro Harry. Incrível! Esse livro acho que é o mais recheado de humor da saga inteira. Eu não vou adentrar muito em detalhes, porque mesmo que seja muito óbvio que Harry Potter todo mundo conhece, eu não quero dar muitos spoilers, sabe? Por exemplo, a minha melhor amiga, ela nunca assistiu. Ela só assistiu o primeiro por causa de mim. Mas esse livro é incrível. É tão incrível quanto o primeiro. Ele também é 4,5 pra mim. Ainda tem toda a mágica e acho que ainda tem mais humor. Tem muito menos tristeza do que tem o primeiro. Porque você fica, ai, o Harry é um órfão. Você fica muito sensibilizado. Tem a história do espelho de Ogezete, nem sei como pronuncia. Posso ser uma fã muito falsa por causa disso, porém desejo o contrário. Esse livro é mais leve. Só que ao mesmo tempo a história pode parecer um pouco entediante para alguns. Eu demorei um pouquinho para ler, mas não acho que seja entediante, sabe? Tem toda. Eu acho a trama muito instigante. Se fosse para classificar qual eu menos gosto da saga toda, seria a Câmara Secreta. Mas isso significa que, não, que é ruim, porque é muito bom. Só que eu gosto muito porque é quando você descobre o primeiro Horcrux, que era o Diário de Tom Riddle. Então, você conhece, tipo, quem era Tom Riddle, você conhece qual era o nome verdadeiro de Voldemort. Então, pra mim, é um livro muito importante. Tipo, muito importante. Todos se conectam, sabe? O meu amigo diz que Câmara Secreta é um livro esquecido. Mas pra mim, ele é muito importante pelo fator das Horcrux. O livro mais antigo de Harry Potter que eu tenho. Prisioneiro de Azkaban. É aqui que a gente conhece os marotos, os amores da minha vida e o Sirius Black. Sem dúvidas, ele compete muito com o Harry. Tá o padrinho, tá o afilhado. Pra mim, os dois disputam o meu coração. Sirius Black, você é incrível, você é maravilhoso. Você... Nossa, você... Você é incrível. Então aqui a gente conhece esse divino junto com o Remo Lupin. São dois divinos em um livro só. Então, tipo, antes de eu virar fã de Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban era meu favorito. Tipo, alguém perguntava, Prisioneiro de Azkaban. O Harry tá uma lindeza nesse livro aqui. Ele tem a minha idade. Na verdade, eu sou um ano mais velha dele nesse livro. Porém, eu amo esse livro de coração. A trama é super instigante. Os marotos, o vira-tempo. Eu não consigo listar tudo que tem nesse livro, mas eu sei que é muito especial. Porém, quando eu tenho que falar rápido, a minha cabeça dá um branco. Ai, eu amo esse livro. Eles já estão um pouquinho mais crescidos, mais amadurecidos. O Remo Lupin aparece, o Sirius Black aparece. Isso não é motivo suficiente. Você conhece o grande mistério. Pra mim, isso é um plot absurdo. Tipo, isso vai ser um pequeno spoilerzinho, tá? Então, se você não quiser saber, caso você não conheça nada de Harry Potter, é melhor você pular. Porém, tipo, quando descobrem que o Perebas era o Pedro Pettigrew. Tipo, que coisa fantástica, que coisa fantástica, 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 que tudo se liga. Descobre que o Remo é um lobisomem e que o Sirius é um animago. Por isso que ele conseguiu fugir de Azkaban. Esse livro é muito bom, tipo, de verdade. Pra mim, ele é 5 estrelas. O primeiro que eu li da saga. Maravilhoso. Nossa, eu fiz muitas marcações também. Eu amo esse livro. Vamos pro quarto livro, que é Cálice de Fogo, que eu dei 4,5 estrelas. Eu não sei dizer bem porquê, mas de alguma forma acho que o livro de fato não me prendeu tanto. Mas como eu disse, eu sou influenciável, como o pessoal diz que o livro é um pouco massivo no início, eu concordei, só pra, sabe, dizer que eu sou bem crítica.
Porém, o livro começa... Eu gosto de como o livro começa, porque dá uma alternada. Diferente de como todos os livros começam, os três primeiros começam com o Harry na casa dos tios. Esse livro dá uma diferenciada. Eu gosto dessa aventura, sabe? Eles vão para um torneio de quadribol. Tem a cena super interessante da marca negra, que é posta no céu. E tem a Wink, que não tem nos filmes. Acho isso um absurdo, porque é uma coisa muito crucial para a história. Acho que Cálice de Fogo, para você conseguir entender muito melhor, tem um cachorro latindo. Mas se você quiser entender Cálice de Fogo de verdade, o filme não é necessário, sabe? Não é o suficiente. Eu adoro o filme de Cálice de Fogo. Eu acho que a fotografia do filme é muito linda. Pra mim, ele vive no meu coração. É um filme mais de conforto. Porém, o livro é muito mais detalhado pra você entender o esquema. Tipo, em Cálice de Fogo tem o torneio Tribruxo. Eu acho magnífico, eu acho incrível. Tipo assim, mesmo que seja uma coisa bem mortal, porque você ali colocaria adolescentes pra disputar. É uma intriga totalmente interessante, sabe? É muito instigante. Eu gosto muito de Cálice de Fogo, parando pra pensar. É muito bom. Tem um baile de inverno. Tudo nesse livro é muito, muito fantástico. Hermione e Rony tendo aquela disputinha, sabe? Por causa do Victor Krum. Ele com ciúmes da Hermione. Então, pra mim, esse livro é eles crescendo. Eles já são adolescentes e, sabe... O grande plot que eu vou falar agora, então é outro spoiler para quem não conhece Harry Potter, porém de quem era o Alastor Moody de verdade na poção Polissuco. Porém eu não vou usar pronunciar aquele nome porque é muito complicado. Porém para mim no livro é muito mais chocante do que é no filme, porque como eu disse faltam muitos detalhes para realmente você entender qual que era o esquema todo. Porém é nesse livro que Voldemort volta. Então, é um livro importantíssimo pra saga toda. Eu acho um livro fantástico. Tipo assim, é muitas reviravoltas. Comparado com os três primeiros, esse é o livro mais... Uou! Que você vai ficar mesmo... É muito bom! Tipo, Cálice de Fogo é muito bom. Pra pensar, acho que eu vou dar 5 estrelas. Porque é bom de verdade. Tipo, é muito bom. Você não pode desclassificar só porque ele tem um iniciozinho meio chato. Considerar que, tipo, os plots são muito bons. A história, a narrativa... Tudo é muito curioso. Meu favorito do mundo todinho, que é a Ordem da Fênix. E eu vou falar muitos spoilers provavelmente sobre a Ordem da Fênix. Na verdade não muito, só um principal, que vai ser agora, que é a morte do Sirius Black. Então, como eu acabei de dizer várias vezes do quanto eu amo Sirius Black, acho que a Ordem da Fênix se tornou tão importante pra mim justamente por causa disso. Porque Sirius Black é uma figura muito importante pra mim. Então a morte dele foi como tipo um choque, sabe? Foi uma coisa que me marcou pra sempre. Então, é um livro que pra mim que tem muitos sentimentos. Eu chorei igual uma criancinha. Logo no início do livro, você já percebe quanto o Harry tá revoltado e infeliz, sabe? Ele se sente cada dia mais infeliz porque ele tá taxado de mentiroso quando ele tenta dizer que Voldemort voltou. É um filme muito turbulento, filme tanto quanto o livro. É onde o Harry tá realmente mal, sabe? Ele tá realmente mal. Você já consegue sentir que ele nem consegue conjurar um patrono logo de início. E ele tá tão sem esperança, sabe? Ele não pode viver com o Sirius tem que viver fugindo. E ele se sente sozinho, isolado de todos os amigos por causa de ordens de Dumbledore. Então é um livro com muitos sentimentos. Pra mim, é um dos livros mais tristes da saga. Eu amo a Ordem da Fênix. Eu amo a Armada de Dumbledore. Pra mim é tudo muito interessante. Um livro mais focado nos sentimentos do Harry. E as coisas são focadas na profecia, na volta de Voldemort. Eles estão tentando se proteger, sendo só adolescentes, passando por muitas coisas, sabe? O Harry passou por muitas coisas. Ele presenciou a morte do Cedrico, presenciou a quase morte dele. Então, é um livro muito turbulento. Mas pra mim é um dos melhores. Ele é um livro muito bom, muito bem escrito. Você dá conhecimento à Luna, personagem mais incrível do mundo. Ela merecia todo o tempo de tela que ela pudesse ter. Então, pra mim, é um livro muito bom. É um livro que se você quiser chorar, você quiser entender os sentimentos do Harry, você precisa ler. É um livro pra mim obrigatório. Meu filme e livro favorito é especial demais. Enigma do Príncipe, o sexto e penúltimo livro da saga de Harry Potter. Que eu acho interessantíssimo porque dá abertura à história das Horcrux. Sabe, também isso aqui é outro spoiler, que é a morte do Dumbledore, que é um acontecimento muito trágico para a saga, que sem dúvida, tipo, é muito importante daqui pra frente. Uma das coisas que me faz repensar muito se Dumbledore foi uma pessoa tão boa assim, foi que ele poderia ter ajudado muito mais o Harry. Em Relíquias da Morte, ele simplesmente deixa o Harry às cegas. Ele é um adolescente para lidar com muitas coisas, sabe? Que estão além da capacidade dele.
Então, Dumbledore errou muito. Ele podia ter ajudado muito mais. Porém, ao mesmo tempo, ele foi muito sábio e o conhecimento que ele deu para Harry foi muito útil. Para mim, é um livro muito importante. Eu gosto da intriga entre o príncipe mestiço. Você descobre que é o Snape e você fica... Meu Deus! Eu gosto muito de O Enigma do Príncipe. Se fosse pra comparar a Ordem da Fênix com O Enigma do Príncipe, a Ordem da Fênix sem dúvidas. Porque pra mim, O Enigma do Príncipe, mesmo que tenha, tipo, coisas muito importantes que você precisa prestar atenção pra entender daqui pra frente, porque a partir da Ordem da Fênix, os livros ficam muito sérios. Assumem uma perspectiva completamente sombria e triste, desde a morte do Sirius às visões do Harry, sabe? A visão do mundo do Harry começa a ficar mais melancólica, porque ele perdeu a única família que ele tinha. Então, para mim, Enigma do Príncipe é um livro onde as coisas já estão muito mais tenebrosas, muito mais vazias e cinzas, sabe? Porém, eu gosto de Enigma do Príncipe, de coração. Porém, não é tipo um dos meus favoritos. Eu acho que eu consigo até esquecer das coisas principais que acontecem em Enigma do Príncipe. Da abertura aos sentimentos do Draco, personagem que eu detesto. Porém, consigo entender. Consigo entender o lado dele, consigo entender que ele não é completamente mal, mas não é completamente bom. E nesse livro também dá um pouquinho de abertura à história do Snape. Não tanto quanto em Relíquias da Morte, que eu já vou partir. Que Relíquias da Morte tem o capítulo que conta a história do Severo com a Lily. Você consegue entender mais os sentimentos do Severo, mas eu ainda acho que ele é um amor muito obsessivo, porque podia ter matado o Tiago, podia ter matado Harry, contanto que tivesse a Lily pra ele. Então, pra mim, nunca vai ser um amor saudável. As pessoas rotulam como se ele fosse completamente apaixonado pela Lily, fosse uma coisa linda. E a gente até que ele não consegue entender por que a Lily casou com o Tiago. Porém, eu acho meio absurdo, sabe? O Severo, ele queria que a vida dos outros fosse tão miserável quanto a dele era. Mesmo que ele tenha morrido de causa nobre, não vai justificar tudo de ruim que ele fez. Uma coisa que eu não consigo entender, Relíquias da Morte, é como Harry consegue dar o nome do filho dele de Severo. E diz que o Severo foi um dos homens mais inteligentes não, corajosos que ele já conheceu. Inteligente eu reconheço que o Severo era, porém corajoso, não que ele não era corajoso, mas colocar que o Harry foi o homem mais corajoso que o Harry já conheceu, pra mim foi muito puxação de saco do Severo, sabe? Ele não era tudo isso, ele maltratou os alunos dele. O Neville tinha o Severo como bicho-papão, então já dá pra entender do quanto era absurdo, sabe? Ele provocava medo nos alunos dele, era um professor abusivo. Eu não gosto do Severo Snape, assim como não gosto de Draco Malfoy. Então se você tentar debater sobre o quanto eles são incríveis e injustiçados pra mim, não vai rolar. Eu gosto de Enigma do Príncipe, porém 4,5 estrelas, porque pra mim falta alguma coisa, falta aquela paixão. Pra mim não envolveu a mesma paixão que envolve em Ordem da Fênix. Porém, Relíquias da Morte, a minha memória tá mais fresca. Eu mal terminei de ler tudo, mas eu já quero reler todos os livros porque eu já esqueço de muitos detalhezinhos. Porém, Relíquias da Morte tem o iniciamento do casamento da Fleur, eu acho Fleur, nome francês, junto com o Guy. Eu adoro esse acontecimento, porque no livro acho que é ainda mais mágico, porque tem a cena do Harry com ciúmes da Gina, uma coisa que eu esqueci de incluir. Em Enigma do Príncipe tem o namoro do Harry com a Gina, que não é incluso no filme. Porém, é magnífico o tempinho que eles namoram antes do Harry ter que ir buscar as Horcruxes. É muito especial pra mim. E claro, a morte de Dumbledore foi muito emocionante, mas por incrível que pareça, não mexeu tanto comigo. E eu não sei explicar bem porquê. Mas voltando às Relíquias da Morte, eu amo a cena que o Harry fica com ciúmes da Gina quando o Victor Krum elogia ela. Eu amo a cena do casamento. Eu amo, sabe, a busca pelos Horcruxes. É tão sombrio, silencioso, solitário. Porém, é essencial, sabe? Os sentimentos deles sendo mostrados. A raiva, que eles são só adolescentes em busca de uma coisa muito difícil, que tá além da compreensão deles. Eu amo Relíquias da Morte, todo meu coração. É um dos melhores da saga. É muito bem escrito. A cena magnífica de quando Harry consegue reviver com a Pedra da Ressurreição. Eu acho esse livro absurdo. Um livro que eu fico abismada do quanto a ridícula da J.K. Rowling foi genial a escrever Relíquias da Morte. As Relíquias da Morte em si, que livro divino! Eu amo Relíquias da Morte. Eu amo a Ordem da Fênix por causa de uma coisa mais sentimental. Mas se fosse pra falar qual o melhor livro da saga de Harry Potter, por causa do enredo, por causa dos acontecimentos, seria Relíquias da Morte. Que livro bem escrito, que coisa mais maravilhosa. Eu amo Relíquias da Morte. Eu amo a cena em que eles estão em uma espécie de céu,
e o Harry encontra Dumbledore já falecido. Essa cena tão simbólica, tem falas tão importantes. Então, pra mim, Relíquias da Morte é incrível, sabe, incrível. Ainda tem o epílogo que é no final de tudo, 19 anos depois, com eles e seus filhos indo nos pressos de Hogwarts. Então, pra mim, é um filme, um livro tão especial. É o final de tudo. Eu amo Relíquias da Morte. Ai, até dá uma dor no coração pensar que há pouco tempo tava falando de Pedra Filosofal e agora eu tô falando na Irmã Despedida, tão dolorosa. Porém, Harry Potter é atemporal, marcou uma geração e vai continuar marcando assim, eu espero. Por isso que eu marco muitos meus livros. Inclusive, esqueci de mostrar. Relíquias da Morte. Eu tô falando sobre Relíquias da Morte e me esqueci. Porém, essa é a minha edição de Relíquias da Morte, que tem a lombada com o castelo. E foi o livro que eu mais marquei post-its até então. Então você já tá entendendo porque, sabe, do quanto é tão incrível. Pra eu ter marcado tanto post-it assim, tem que ser muito bom de verdade. E eu marquei anotações, porém não vai dar pra ver, pra quando eu poder passar esse livro pra alguém, a pessoa saber tudo o que eu pensei, sabe? Olha que eu tenho muita preguiça de anotar. Porém é pra ser especial, pra deixar um marco meu. Esse livro é literalmente você acompanhar o Harry do início ao fim. E a história é super envolvente. Você fica de boca aberta a cada um segundo. Você acompanha a morte da Edwige, a morte do Olho Tonto, a morte... Acho que isso é muito spoiler, desculpa. Porém, a morte do Fred, a morte do Dobby, que é sem dúvida a mais dolorosa do filme todo. E a morte da Bellatrix, a morte de Voldemort. Então, pra mim, esse livro é o mais épico da saga toda. Tá escurecendo, então tá na hora de eu acabar esse vídeo. 7 livros, 8 filmes, de pura muita emoção. E a minha gata sabe muito bem disso, porque eu fofoco tanto com ela sobre Harry Potter. Ela só quer tirar um cochilo. Porém, eu vou fazer que ela dê as honras de acabar o vídeo por mim.